Os últimos 6 dias de Jesus. De Jamiro dos Santos Filho. Primeiro dia, domingo. Capítulo 1.6 Betânia. O dia estava findando e, ao sairmos do horto, pude perceber o sol declinando no horizonte alaranjado da Judéia. Seguindo Jesus, os apóstolos e eu descíamos as encostas do Monte das Oliveiras, dobramos à esquerda e, continuando a descer, buscamos a estrada que nos levaria a Betânia. Àquela hora, o movimento ainda era quase normal, pois os lavradores retornavam de suas lides. À direita, serpenteando o Monte das Oliveiras, vi de longe os pastores que voltavam ao redil com as ovelhas e cabras. Era comum naquela época o pastor guiá-las pelo som da flauta, por isso ouvíamos o som doce desse instrumento milenar. Como as ovelhas não davam somente carne e leite, mas também lã e couro, elas eram muito valiosas e ao mesmo tempo cobiçadas. Por isso a vida de pastor não era assim tão fácil, pois deviam cuidar do rebanho não somente durante o dia, mas também à noite, quando chacais, lobos e até ladrões atacavam. Depois de levá-las à fonte, o pastor reconduzia-as ao redil e, à sua entrada contava-as a fim de observar se alguma se extraviara. Aqueles mais abastados pagavam vigias que montavam guarda à porta do redil, mas o comum, em razão da pobreza do povo judeu, era o próprio dono que ali ficava guardando o seu rebanho. Caminhamos por alguns metros, e finalmente, retomamos a estrada. À esquerda vi pequena cabana feita de pedra e coberta com paus e palhas. Olhei a plantação e constatei o motivo da cabana que, tal qual no redil, também nas vinhas era necessário um vigia, pois não raro as raposas e chacais invadiam esses sítios, atraídos pelo perfume das uvas. Na Judéia, o clima favorecia o cultivo de uvas, e era comum quase toda a família cultivá-las. Na época da colheita, também costumavam acampar com toda a família dentro da vinha mesmo. A maior parte dos frutos destinava-se à fabricação de vinhos e outra parte era levada ao sol para secar e fazer uva passa. Continuamos seguindo os passos de Jesus, que caminhava de forma suave. Seus passos não eram bruscos nem vacilantes, mas calmos e leves. Enquanto andava, seus olhos perpassavam pela paisagem, e brilho diferente, às vezes, surgia e isso me fazia pensar que ele, com certeza, se deparava com imagens, movimentos, enfim, ele via onde ninguém jamais conseguiria ver. Eu sabia que seus olhos alcançavam outras dimensões, com outro tipo de matéria. Seguindo estrada abaixo, pude ver plantações de oliveiras, algumas ainda novas. De repente, passou por nós rica carruagem. Olhei em seu interior e vi um homem de meia idade, com barbas ruivas e olhar sereno que transparecia a bondade. Ele passou rumo a Jerusalém, sem nos perceber. Depois de andar quase 3 quilômetros, em uma curva da estrada, abaixo de nós, meus olhos viram a imagem querida, desde séculos. Betânia. Ah! Betânia! As plantações de cevada, oliveiras e figueiras, com pequenos bosques a dar-lhe sombra e beleza, encantavam os mais duros corações. Sua singeleza conquistava os humildes, inspirava os artistas e abençoava as vidas ali presentes. O cenário era o inverso de Jerusalém. O ar leve, o céu azul, o silêncio do campo, o perfume dos matos contrastavam com o barulho ensurdecedor, o ar pesado e, em alguns lugares, fétido de Jerusalém. Ali nessa aldeia encantadora sentia-se a paz, a harmonia entre os homens e a natureza. Betânia, em aramaico significa a casa da pobreza. Esse nome poderia ser apropriado em se tratando de bens materiais, de riquezas, de luxo e poder como o encontrado em Jerusalém. Entretanto, outros valores de maior vulto encontravam-se naquela aldeia pequenina que se tornará grande dentro de mim. Um amor diferente daquele sentido por Jerusalém morava em meu coração. Eu amava Betânia. Talvez, esse sentimento se devia por ser ela o refúgio de Jesus em seus dias de peregrinação pela terra, especialmente pela Judéia. Por diversas vezes ele buscará aqueles sítios a fim de retemperar o coração junto a outros corações tão amados. Tão pequena e tão insignificante geográfica e politicamente falando, Betânia guardara por muitas vezes o governador do planeta em seu seio. Receberá-o como se recebe a um filho amado, e este era, sem dúvida, seu maior trunfo, abraçar o sublime peregrino que,
por sua vez, amava-a intensamente. O cenário era encantador. As casinhas brancas de varandas floridas, os tapetes de relva verdejantes com flores campestres tornavam aquele recanto um verdadeiro jardim em meio às asperezas do solo da Judéia. Era um paraíso para a alma que luta com dificuldades em busca do sustento do corpo. Caminhamos mais um pouco e o terreno se tornou plano. A estrada que seguia para Jericó dividia a aldeia ao meio, e suas casinhas esparramavam-se regularmente até o sopé do morro. Quebrando aquele cartão postal rico em flores, à direita de quem chegava via-se uma pedreira de calcário. Aquele lugar marcará profundamente a todos os apóstolos, pois foi ali que presenciaram a ressurreição de Lázaro. Da estrada podia-se ver o túmulo aberto. A família, isto é, Lázaro, Marta e Maria assim decidiram a fim de mostrar a quem desejasse o lugar onde esteve sepultado Lázaro. Depois da ressurreição de Lázaro, os judeus do templo iniciaram uma trama para aprisionar Jesus. Com isso, quem fosse seu amigo poderia sofrer perseguições por parte dos dirigentes religiosos da época, e, receosos, muitos se afastaram dele, temendo represálias que acabariam em prisão e até morte. Entretanto, Lázaro e as irmãs nada temiam e não escondiam o fato de serem, naquele momento, anfitriões do Mestre Jesus. Alcançamos o aconchegante lar e pude notar que o amor à vida naquela família, a felicidade que sentiam estavam retratados no exterior da casinha branca. Era uma casa como a maioria delas. Mas, em torno irradiava motivos de beleza e cuidado. Toda ela era cercada de rosas perfumadas, coloridas, no jardim que denotava zelo e carinho daqueles corações bondosos. As paredes, cobertas de plantas trepadeiras, passavam a impressão de que estávamos no interior de um horto arejado e cheio de vida. Ao nos aproximar, vi que um homem estava à frente da casa esperando a chegada dos companheiros. Da espaçosa varanda que circundava a casa, Lázaro sorria feliz ao ver o seu mestre. À sua chegada, Jesus falou: "A paz se faça nesta casa." "A paz convosco, mestre", respondeu Lázaro, abraçando-o afetuosamente depois de oscular o rosto do amado hóspede. Depois de abraçar os apóstolos, o anfitrião disse: "Senhor, adentremos. Esta casa é tua e é para nós motivo de júbilo a tua presença. Minhas irmãs estão ansiosas por ver-te." "Obrigado, Lázaro. Os seus corações bondosos receberão do Pai a bênção da paz que fazem por merecer." Adentramos todos. Nesse momento, os apóstolos se mostravam refeitos do que julgaram insucesso. Ao penetrar o lar dos irmãos, queriam todos ao mesmo tempo narrar os últimos fatos. Desejavam falar da entrada triunfal e a recepção estrondosa do povo aclamando Jesus tal qual um rei. Acomodados na grande sala, eles falavam a Lázaro que, por sua vez, ouvia atentamente a cada um. Enquanto isso, Marta e Maria serviam a todos um reconfortante caldo à base de lentilhas, ervilhas, cebola e alho, acompanhado de pães de cevada. Somente os ricos podiam comprar ou fazer pão de trigo. O pão de cevada endurecia rapidamente por causa do clima quente, por isso a dona de casa devia assar pão novo todos os dias. Pão era a comida principal do povo judeu que o usava também para acompanhar toda a comida ou simplesmente molhá-lo no costumeiro caldo. A conversa seguia animada. Enquanto os apóstolos se juntavam a um canto da sala relembrando os fatos, Jesus permanecia do lado oposto, ouvindo atentamente o diálogo. Em certo momento, Pedro disse a Lázaro: "Quando nos aproximamos de Jerusalém, o povo acercou-se de nosso mestre e, em efusiva alegria, o recebeu como se faz a um verdadeiro rei." "Sim", completou André, "eles traziam nas mãos palmas e ramagens diversas para louvar ao Senhor." "E o que eles falavam?" perguntou Lázaro, sorrindo. "Todos aclamavam o mestre como o filho de Davi. E ainda diziam a Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor", completou João. Nesse momento, Maria bateu palmas e sorriu de alegria. Demonstrava, assim, todo o seu contentamento por ver o povo aceitando Jesus como Salvador. Enquanto degustavam o pão molhado no caldo, acomodados nas almofadas, Jesus permanecia em silêncio a observá-los e lentamente saboreava um ou outro pedaço de pão. Depois, Lázaro perguntou: "E vocês,
Que faziam? Não cantavam também? Certamente, respondeu Tiago. Cantávamos e gritávamos a plenos pulmões, afinal chegará a hora tão esperada em que o mestre desafiaria Roma e os poderosos do templo. Como assim? Perguntou Marta. Desafiar quem? Fez-se silêncio na sala. Os apóstolos baixaram a cabeça, envergonhados, pois sabiam que Jesus notara neles a desilusão quando chegaram ao templo e que ele nada fizera. O ambiente, antes festivo, tornou-se, repentinamente, pesado. Então, André falou por todos. Meus irmãos, todos nós esperávamos que o Senhor fosse coroado no grande templo, como o nosso Messias libertador que há tanto esperamos. E isso se daria com a concordância do Sinédrio? Vocês pensavam que Pôncio Pilatos reuniria seus soldados e sairia de Jerusalém por obediência ao nosso mestre? Tudo aconteceria sem derramar sangue e sem mortes? Perguntou Lázaro, com o semblante fechado. Jesus nada dizia, mas percebi um leve sorriso em seus lábios. O diálogo seguia o rumo que ele desejava. Maria acercou-se dele, sentou-se ao seu lado e assistia a tudo em silêncio. Para ela, o que importava eram as palavras do mestre e aguardava-o ansiosa. Então, João levantou-se, deixou a tigela nas mãos de Bartolomeu, e sentou-se diante do mestre. Com os olhos súplices, indagou, quase rogando em baixa voz. Senhor, o reino de que nos fala não está aqui, não é verdade? Jesus levantou os olhos e notou que todos o olhavam em expectativa angustiante. Seus olhos azuis brilharam de amor e compaixão por eles, homens simples, porém tão cheios de nobres sentimentos. Então, amorosamente, falou. Amados do meu coração, sempre vos falei que o reino dos céus ainda está distante de vossos olhos que enxergam tão somente o reino da terra. No entanto, aqui mesmo está fixado o primeiro degrau da infinita escada que vos conduzirá à conquista desse paraíso tão sonhado. Portanto, trabalhemos incansavelmente com amor e confiança no Pai. Nossa caminhada seguirá após esses dias tormentosos que exigirão de vós testemunhos difíceis, porém crede não vos deixarei órfãos. Senhor, tornou João, agora que Jerusalém o recebeu com aplausos e aclamações, tudo ficará mais fácil? João, vossos olhos estão anuviados pela ilusão. Estais como o viajor no deserto que, sedento de água, enxerga miragens que só ele vê. Os aplausos não são definitivos e sinto não serem sinceros. Muitas vezes, a mão que aplaude é a mesma que agride. Nossa entrada triunfal em Jerusalém se deu não por mim, mas por vós, a fim de gravar em vossas almas este dia em que o Filho do Homem visitou a terra. Assim, aguardai João, pois se hoje recebestes aplausos e risos, amanhã talvez vos traga pulpos e lágrimas. João, em um gesto todo seu, ajoelhou-se diante do mestre, pegou em suas mãos e ainda perguntou: Senhor, então nós não seremos vitoriosos em nossa empreitada? Meu amado irmão, é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue ao sacrifício supremo. Não raro, são necessárias as derrotas aparentes a fim de que a vitória definitiva se concretize. Muitas vezes, no jogo da vida, perder é ganhar. Mas, não se turbe o vosso coração, crede, confiai e façamos o que o Pai nos confiou. Nosso empreendimento teve seu início em eras passadas, e ainda atravessará os séculos, até que todos tenham alcançado a luz. João, a bondade infinita nos legou a todos, sem exceção, a vitória. Assim, atendendo ao Pai, estaremos palmeando a estrada da perfeição absoluta. Ele se levantou e se dispôs a sair. Ninguém mais falou. À soleira da porta que dava acesso à varanda, ele passou, olhou a todos com ternura e acrescentou: Meus amados, eu vos peço ainda, alegrai-vos. Que vossos olhos brilhem e vossos semblantes se iluminem. Tende bom ânimo, assim venceremos. Ao finalizar, ele saiu. Foi até o extremo da varanda e, solitário, contemplou a noite estrelada. Olhando-o de costas, imaginava seus olhos voltados ao céu de onde veio. Sua forma majestosa, calma, aquietou meu coração. A noite silenciosa trouxe-me profunda reflexão. Jesus estava ali, à minha frente,
E eu pensava emocionado, na misericórdia do Pai que me concederá essa oportunidade de regressar até os dias dele aqui na terra. Então, meu protetor falou, em voz baixa, pausada, como não querendo ferir o silêncio. Meu filho, olhe-o com todo o amor de que dispõe o seu coração. Ame-o com toda a sua alma. Saiba que, certamente, passarão milênios até que o vejamos novamente, pois somos ainda por demais pequenos para merecê-lo tão perto. Façamos silêncio. E, em silêncio, fiquei olhando o anjo celestial aqui na terra. Assim findou o meu primeiro dia com Jesus. Um inesquecível dia.